Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho. E o vídeo que sairia agora pela manhã, eu estou aproveitando meu horário de almoço, na verdade, seria o vídeo da Imovision, que eu estou ainda traduzindo com a ajuda até da Rosa que ficou de me ensinar lá um negócio de tradução, um aplicativo. E eu estou terminando de assistir o episódio de José Foyá, porque ontem fiquei com sono. E estou para postar também o último de Isaac Cherry. Mas é, eu saí tarde ontem, cheguei tarde ontem em casa e hoje chegaram muitas notificações quando eu já estava trabalhando, comecei a trabalhar bem cedo. E era sobre a Gen ter tirado Gen, a plataforma digital da Turquia, que tinha comprado El Turco e que estava passando essa série, tá? A plataforma hoje publicou o seguinte comunicado. Vamos lá ler este absurdo. Dividirei com vocês. Gen Media declaração à imprensa sobre a série El Turco respeitosamente ao público. Nos últimos dias, algumas expressões usadas por Can Yaman, ator que interpreta um papel na nossa série El Turco, em uma entrevista no exterior, geraram diferentes avaliações públicas e trouxeram consigo várias sensibilidades. Como Gen, gostaríamos de destacar que abordamos todas as opiniões e críticas com total transparência e queremos enfatizar especialmente a importância que damos às sensibilidades de nossa nação. A série El Turco tem como base um período inspirador da nossa história, com o objetivo de retratar a influência do Império Otomano na Europa, sua coragem e riqueza cultural. No entanto, observamos com pesar que a percepção pública se desviou para um ponto que contrasta com a abordagem fundamental da série e com os valores do nosso canal. Diante disso, e considerando todas essas sensibilidades, decidimos retirar a série El Turco de nossa plataforma. Essa decisão reflete nosso compromisso em preservar a relação de confiança que estabelecemos com o nosso público e a nossa compreensão sobre o jornalismo responsável. Como Gen, anunciamos respeitosamente ao público que continuaremos com a missão de apresentar a cultura e a história dessa terra de uma forma universal, unindo diferenças e seguindo em frente com produções respeitosas e inclusivas. Teoricamente, o que incomodou a Turquia foi ele ter dito, antes da viagem aqui para o Brasil, ele deu uma entrevista dessas de tapete vermelho, que a gente chama, né? Dessas que faz rapidinho ali. Não sei se é jornalista ou influenciadora russa, faz uma pergunta a ele: Itália ou Turquia? Eu, como jornalista, já sei que qualquer resposta que ele der que não for diferente como os dois, que é uma resposta diplomática, causaria um ruído. Se ele diz Turquia, a Itália fica triste. O abraçou, o acolheu, é o país que ele mora há 5 anos. Ele falou Itália. Turquia ficou revoltada. Como assim? Então por que ele não se naturaliza? A gente sabe que ele passou. A gente acompanhou diariamente como uma novela de final não tão feliz, uma verdadeira novela turca, digamos assim, o quanto o cancelaram, o quanto os atores não o apoiaram, o quanto tudo que ele dizia era transformado em coisas pejorativas e negativas para ele, principalmente, tá? É, tudo que ele abordava era polêmico. Tudo que ele falava era transformado numa narrativa que causasse ainda mais polêmica, de que seja ele falando sobre o trabalho dele, seja ele falando sobre qualquer assunto. Começou uma perseguição, essa que é a verdade. Quando ele aceitou fazer o tour, que foi até a Turquia para o lançamento, naquele tapete vermelho, que os fotógrafos ficam, jornalistas e tudo, ele foi ignorado. Alguns viraram de costas para ele. Como alguém é capaz de julgar as cicatrizes de uma pessoa?
as feridas que ainda não foram estancadas. A pergunta que eu faço à Turquia é o seguinte: é muito fácil você achar que a pessoa tem que aguentar tudo, tudo que. Gente, a câmera tá caindo hoje, não tá muito boa. É, tudo, tudo que vier, todas as pancadas, todos as críticas não construtivas, extremamente, como eu disse, pejorativas, negativas, para te colocar para baixo. E você tem que seguir a mão. É um relacionamento tóxico com o seu país. A partir do momento que as pessoas daquele país, suas conterrâneas, não te defendem, que o mercado e o jornalismo e a imprensa como um todo te vira as costas, o que te sobra? Ah, mas ele nasceu lá, ele tem que o resto da vida ser muito grato. Ter nascido em um lugar não quer dizer que você vai tê-lo para o resto da vida, que você tem que sempre colocá-lo em primeiro lugar. Até porque, pela carreira dele, o lugar era pequeno para ele. A gente gosta da Turquia, todo mundo que já foi à Turquia fala quanto é linda a Turquia para visita. Mas já pensou morar na Turquia, gente? Nós mulheres, morar lá. Se a gente faz um divórcio, o filho é do homem, os direitos são todos dele. Até para pedir divórcio, a gente vê nas séries que o homem tem que falar, os dois têm que falar que querem se divorciar. Se o homem não quiser se divorciar de você, minha amiga, é a treva. Mulheres são silenciadas o tempo todo. Mulheres são demitidas, homens também, por repostarem que são contra o governo. Que tipo de liberdade há quando não se pode dizer o que pensa? Ah, mas a gente não pode dizer tudo o que pensa. Sim, existe uma diplomacia. Mas que diplomacia é essa que o país dele não reconhece, não conhece, só o ataca? A Turquia Game mostra ao mundo a intolerância, ao pensamento diferente, as respostas que não são as que se esperam. Não há escolha quando você diz que porque você não escolheu o seu país, você não é merecedor de ter uma produção que envolve atores de diversos outros países. Por mais que o Brasil tenha vários problemas, isso foge muito do que a gente entende. Quando que um ator já foi tirado de uma plataforma, ou a novela, ou a série dele, porque ele escolheu viver em outro país? Tantos vivem, a gente aceita e fala ok. E aí? Eu fiz um texto hoje para o Instagram, mas eu sempre gosto de trazer para cá, porque eu sei que, né? Bom, a Birsen deu essa matéria. Eu começo dizendo: Turquia ou Itália? Pergunta a jornalista russa. Jan responde: Itália. Aos que não conhecem sua história, aos que só conhecem seu país dos folhetins de TV, talvez seja cuspir no prato que comeu. Mas os que acompanham o que a Turquia fez e faz com suas pratas da casa, o que quem expressa honestidade é punido de todas as formas, isso não é muito. Jayaman foi cancelado. Os comentários da mídia e da população nas redes sobre ele são, em sua maioria, pejorativos e negativos. Quem consegue esquecer o tapete vermelho da Disney? Quem consegue lembrar do quanto ele lutou pelos direitos de todos, praticamente sozinho? Ou quando as atrizes não queriam trabalhar com ele novamente, mas o Gego Hell segurou sua mão. E a Turquia foi lá e cancelou uma novela que o mundo inteiro ama, menos eles. Menos o país que se fecha para o novo e recebe a liberdade de cara fechada. E ai de quem tentar ir contra, são demitidos. Ou se cala, ou se paga o preço de dizer a verdade. O que a Turquia mostra ao mundo com isso? Que tem valores? Não. Que é contra a liberdade. Que não há como fazer escolhas. Só existe uma resposta certa. Ele poderia ter sido diplomático, Rafa. A gente faz diplomacia com quem é diplomata conosco. Pelo jeito, o país de John Yaman desconhece isso. A Itália o abraçou, o colocou de volta ao topo, lhes deu os amigos que ele ama, oportunidades na TV aberta e nos streamings. Como não amar esse país? E principalmente, como dizer a alguém que está errado em dizer a verdade? De nossas cicatrizes, só nós entendemos.
Nossas batalhas internas são travadas diariamente. Como julgar o que ele sente? Perde alguém, perde a Turquia, ganha o mundo. Você veio deles, mas era muito maior do que eles e sempre soubemos disso. Sem mais. Eu termino aqui esse vídeo declarando mais uma vez o meu apoio e assustada, porque é muito triste você viver sem liberdade e você punir todo, né, faz com que também como é que o ator se sente? Eu fico me sentindo aquilo que ele postou dias atrás, né, que eu falei ontem até ou anteontem, faz total sentido, né? Você precisa dizer adeus a algumas coisas, você precisa se libertar de algumas amarras que te fazem mal. Ser livre, gente, ter poder de escolha, falar a verdade, não ter que mentir. Dinheiro no mundo nenhum vale você perder a sua liberdade, você perder a sua idoneidade. Eu vou ficando por aqui, que ele esteja bem. Beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.